Muito bem, o nosso assunto hoje aqui no Jornal da Manhã são as doenças relacionadas ao sono. Muitos pacientes nem têm conhecimento, de que portam essas doenças, e isso pode trazer uma série de prejuízos à qualidade de vida e até perigo de acidentes no trânsito, uma série de riscos. Para esclarecer aos nossos ouvintes, aqui responder às nossas dúvidas, nós vamos conversar agora com a doutora Soraya Kassab Acosta. Ela é pneumologista com especialização em medicina do sono, adulto e infantil, e é da organização Santa Filomena. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carla. Doutora Soraya, nesta semana é a chamada Semana do Sono, em que várias iniciativas são promovidas aqui no Brasil para se alertar, orientar em relação a essas doenças relacionadas ao sono. Já existe uma consciência da população em relação a essas doenças, ou as pessoas estão começando a se atentar para esse problema? É justamente por isso que essas datas eu acho que estão sendo criadas, né? Hoje você tem o dia do tabagismo, você tem o dia da hipertensão, né? Por quê? Porque é importante você saber, o que acontece no nosso sono. O sono é um processo fisiológico, é que nem comer, é que nem tomar água. Então, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, uma pessoa que vive 60 anos, ela vai passar 20 anos dormindo. E até hoje, isso foi negligenciado, né? Ninguém se importou, ninguém quis saber, o que acontece quando a gente dorme? Isso influencia durante o dia em alguma coisa ou não? E aí esses estudos começaram a partir de no Brasil, a partir de 1989, em 2014, a medicina do sono virou uma especialidade médica. Hoje ela é uma área de extensão de algumas especialidades, e ela tem evoluído muito. Então é importante que as pessoas entendam que uma noite de sono bem dormida, ela influencia em quase tudo durante o dia. Se eu não durmo bem, vou ter uma série de problemas durante o dia. Com certeza. Desde problemas neurológicos a problemas cardiológicos. Uma coisa que nós sempre dizemos, por exemplo, os pacientes que têm Alzheimer hoje, né? Quem tem Alzheimer hoje, muitos tomaram o quê? Diazepam, aqueles usando a vida, aquelas lorazepam, bromazepam, que são drogas que nós sabemos que tiram o nosso sono REM e tiram o nosso sono N3, que são os soninhos mais profundos, que são justamente os sonos de concretização de memória. Então, o que acontece? Com o tempo você vai perdendo memória e concentração. Sono é uma doença que piorou. As doenças do sono, elas pioraram muito com a vida moderna. Por quê? Justamente por conta dos nossos computadores, dos nossos celulares, né? Porque o que acontece? Hoje eu tenho, por exemplo, adolescentes no consultório que ficam até meia-noite na frente do computador jogando. Aí ele vai dormir. O que acontece? A partir do momento que ele fica ali naquela luz, a luz do computador não permite que a nossa pineal, que é a glândula do cérebro, produza melatonina, que é o hormônio do sono. Então, esse jovem vai ter insônia de iniciação. Então, ele vai dormir, vai deitar meia-noite, ele vai dormir 2 horas da manhã, para acordar às vezes 6, 7 horas da manhã para ir para a escola. Ele não está tendo nem o sono essencial, que seria de 4 a 6 horas por noite. Importante que as pessoas se atentem a isso. E aí os prejuízo intelectual, inclusive, porque ele não vai prestar atenção em sala de aula. E às vezes vai para a cama com o celular também, né? Sim. Continua atento a algum aparelho, alguma coisa. Isso também não é bom. Não. O certo é, a gente tem inclusive um guia de higiene do sono, né? São vários itens, e um dos itens é justamente isso, é você ir baixando a luz do quarto. Por exemplo, você cama é para dormir, cama não é para comer, cama não é para assistir televisão, cama é para você deitar e dormir. Então, é ir baixando a luz do quarto, no máximo uma luzinha azul. Por quê? Ela não é a cor azul, ela não é irritativa para os olhos, né? Diferente do vermelho, por exemplo. Quem tem luz vermelha, eu tinha uma paciente que ela tinha luz vermelha no quarto e ela tinha insônia, né? E por quê? Porque a luz era vermelha. Então a gente trocou a cor da luz, beleza, né? Ela melhorou. Por quê? Porque o azul é um espectro de luz mais calmante, né? Mas ajuda a dormir.
Quem, por exemplo, dorme com a TV ligada a noite toda. A gente sabe Também. que existem muitas pessoas hoje que fazem isso. Isso não é bom também. Não, não é. Não é. Apesar de ser um costume, é a mesma coisa. É um costume que deve estar sendo tirado. É como as drogas, né? Esses medicamentos que eu citei, né? Ah, mas faz 20 anos que eu tomo aquele remédio. Não, gente, não é assim. Faz 20 anos, mas você não precisa ter Alzheimer por causa desse remédio. Dá pra gente dar remédios seguros. Hoje a gente tem o Consenso Brasileiro de Insônia. E assim, a gente tem medicações seguras, que não alteram a arquitetura do sono, que você pode tomar e você vai dormir, né? Mas assim, tem que fazer uma troca, tem que fazer um esforcinho aí. Para poder não ter prejuízos no futuro na saúde. Exatamente. Agora, estou percebendo aqui, doutora, que a senhora também é especializada na questão das doenças do sono infantis. Existem muitas crianças e adolescentes hoje com problemas relacionados ao sono? Sim, sim. Por quê, Carla? Na verdade, era isso que eu estava falando com relação ao computador, né? Eles ficam no computador até tarde, eles dormem pouco, né? Eles ficam privados de sono. Já existem estudos mostrando que quanto maior a privação de sono, mais vontade você vai ter de comer carboidrato. Então, eles começam a entrar na onda do carboidrato e vão comer porcaria. Eles ficam na frente do computador comendo porcaria. Né? Ele não vai almoçar, jantar, comer arroz e feijão. Não, ele vai comer porcaria. Com isso, ele ganha mais peso. Com isso, ele passa a ter, além da insônia de iniciação, a apneia do sono, que é a paradinha respiratória junto com o ronco, geralmente que vem junto com o ronco. Né? Então, esses adolescentes, essas crianças hoje, elas têm perda intelectual importantíssima, né? E aí fica aquela história, é déficit de atenção e hiperatividade. Não, nem sempre. Déficit de atenção e hiperatividade tem que ter todo um diagnóstico. Criança, por exemplo, a gente faz polissonografia, mas com filmagem, com acompanhamento noturno no laboratório. A gente não faz domiciliar, a gente faz no laboratório. Existe, isso que eu ia perguntar também, existe um exame específico que é a polissonografia que vai detectar qualquer problema que a pessoa tenha durante o sono. Sim, a polissonografia, nós fazemos os dois tipos, que é a domiciliar e a em laboratório. Em algumas situações tem que ser no laboratório, em outras situações podem ser feitas em casa. Até as pessoas preferem fazer em casa, porque estão dormindo no colchão delas, no travesseirinho delas, e aí é até melhor para dormir, né? E na criança, a diferença é que, dependendo da idade, esse registro é só 2 horas, ele não é um registro de noite toda, é aquele soninho da tarde, do bebê, por exemplo. Então, o bebezinho, ele vai lá, ele dorme 2 horas, e a gente faz esse registro durante a tarde, durante o dia, né? Só que eles precisam da monitorização do CO2, do dióxido de carbono. Então, a gente tem um aparelho que chama capnógrafo, e o capnógrafo ele vai estar vendo isso. Outro equipamento que nós usamos também é o actígrafo, né? O actígrafo, ele é mais para distúrbios do ritmo circadiano. Então, por exemplo, trabalhador de turno, né? Então, aquele funcionário de empresa que trabalha a noite toda. Esse funcionário de empresa que trabalha a noite toda, ele não tem noção do mal que ele está fazendo para o corpo dele. Inclusive, com relação à produção de hormônios e com relação a tudo. Eles envelhecem mais cedo, né? Aí a gente tem o jet lag, que são os pilotos, as aeromoças, o pessoal que viaja muito, né, para fora daqui. E para você ter uma ideia como isso influencia, o ritmo menstrual, né, o ciclo menstrual das piloto e das aeromoças é alterado. Por quê? Porque muda toda a arquitetura do sono. Eles perdem toda a arquitetura do sono. Por exemplo, o TSH, que é o hormônio nosso da tireoide, se você colhe após uma noite não dormida, ele pode aumentar, pode dar até 200% errado a mais. Se você, por exemplo, vai fazer uma vacina
sabe, qualquer vacina, né? E você não dormiu na noite anterior, a imunidade vai ser menor. Essa vacina não vai te imunizar totalmente, né? Então, essa questão do sono, muita coisa ainda está sendo descoberta. Inclusive, a apneia, ela tem sido relacionada com produção de células cancerígenas. Então, é preciso estar atento. Agora, essa questão, a senhora comentou, doutora, sobre a questão, a doutora Soraya falou a respeito do ronco, da apneia do sono. Não é as pessoas antes achavam que era um comportamento, que era uma coisa normal e iam passar a vida assim. Existe um risco para a saúde dessa pessoa. É aquela história, né? Fulano dormiu tanto que até roncou, né? Eu lembro que quando eu era criança eu escutava muito isso. Olha, dormiu tanto que roncou, até roncou, né? Hoje a gente sabe que quem ronca não dorme. Quem ronca é privado de sono. Quem ronca não está dormindo corretamente como deveria. Dormindo. Alguma coisa está errada. O ronco é um sinal de que alguma coisa está errada. Para você ter uma ideia, o Instituto do Sono, eles fizeram um estudo lá em São Paulo, o estudo Epissono, esse estudo foi feito em 2007, que 33% da população de São Paulo tinha apneia do sono. O que é 33% da população de São Paulo? Né? É muita gente. Muita gente. Então, muita gente tem apneia e nem imagina que tem. E de que maneira que se trata essas questões de ronco, de apneia? Isso é com medicamento? Depende do caso? Depende do exame, do resultado da polissonografia e depende de onde está a obstrução. Por isso que é importante fazer o exame. É uma obstrução em algum ponto. Hoje, em São Paulo, por exemplo, eles fazem alguns serviços um exame que é a sonoendoscopia. Então, eles induzem um sono, né, próximo ao sono normal, e eles fazem uma endoscopia para ver onde está a obstrução. Aí eles vão lá, o otorrino vai lá e opera aquela região que está obstruída. Né? Então, assim, isso está evoluindo muito, isso está crescendo muito ainda. Agora, inclusive nessa semana do sono, porque amanhã é o dia, né, o dia do sono e da proteção a essas doenças, orientação sobre essas doenças, existe toda uma campanha das associações médicas no sentido dos cuidados em relação ao trânsito. Alguns dados, ontem nós apresentamos alguns dados aqui no Jornal da Manhã que mostram que entre os acidentes há uma parcela muito grande de motoristas que têm doenças relacionadas ao sono. Existe realmente esse risco? Não, isso é importantíssimo, né? Nos Estados Unidos, hoje, você não tira carta de motorista de caminhão e de ônibus, por exemplo, sem fazer uma polissonografia. Os dados mostram que a apneia do sono mata mais do que o álcool no volante, né? Por quê? É aquele segundo que você perde. Quantos caminhoneiros eu tenho no meu consultório que viram e falam assim, doutora, mas é que eu tive um segundo, eu bati num poste. Então, é esse segundo que ele mata uma família, que ele invade a outra pista. E a gente sabe que os caminhoneiros, por exemplo, aqui no Brasil, eles trabalham hoje sob pressão, eles trabalham correndo, às vezes trabalhando 24 horas direto, né? E é lógico, eles precisam do sono. Em São Paulo tem uma empresa de ônibus que instituiu as duas coisas, as polissonografias e os cochilos, né? Então, todos os funcionários, eles têm que ter pelo menos 20 minutos de cochilo. O cochilo ajuda? Ajuda. Ajuda porque ele dá uma recuperadinha naquela noite mal dormida que ele teve. Por que o motorista de ônibus, né, de ônibus e principalmente interestadual? Porque o motorista do ônibus ganha pouco. A gente sabe disso. No Brasil, aliás, quem ganha alguma coisa, né? Então, assim, o motorista do ônibus ganha pouco. Come mal, dorme mal. Geralmente, ele vai ser gordinho, né? Vai ter aquele pescoço largo. Nós sabemos hoje que o pescoço, ele pode ter, na mulher, no máximo 38 centímetros e no homem, no máximo 43 centímetros. E ele vai estar numa situação de calma. Então, assim, ele está dirigindo à noite, numa rodovia reta, né? Sem carro nenhum na frente dele, com todo mundo dormindo no ônibus, o ônibus com a luz apagada e sem ninguém falar. Ele vai dormir. É, né? Comum, é normal. Ele vai dormir.
em algum momento ele vai dormir. Tanto que a gente tem um teste da vigília, né? O teste da vigília, a gente coloca o indivíduo nessa situação, a gente provoca essa situação, né? A gente cria essa situação, e o indivíduo fica ali, mas assim, é impressionante, não dá um minuto, ele dormiu. Dorme, e é nesse momento dorme. Que infelizmente acontecem os acidentes, as mortes. E aí mata a gente que não tem nem nada com a história, né? Bem, nós estamos aqui conversando hoje com a médica Soraya Kassab Acosta. Ela é pneumologista com especialização em medicina do sono adulto e infantil. Doutora, a senhora comentou sobre a questão daquele cochilo. Muitas pessoas têm esse hábito também depois do almoço. Isso é benéfico para a saúde ou não? Com certeza. Com certeza. Aliás, uma coisa que a gente brinca muito, né? As mulheres hoje ficam passando aqueles cremes caros, né? E vamos lá tratar os radicais livres, né? Então, qual é o maior antirradical livre que existe? Dormir. Não adianta gastar, né? O que se gasta com isso e acontecer isso. Então, assim, essa questão do cochilo, a gente sabe que em alguns países isso é clássico, né? Isso acontece. E por que acontece depois do almoço, né? Porque o sono nosso, a indução do sono, ela está relacionada com a queda de temperatura do corpo. Então, o que acontece? Quando a gente come, a temperatura corporal, ela vai cair. Porque aquilo tudo foi para o estômago, para a digestão. Então, a nossa temperatura periférica, ela vai cair. É a hora que você vai ter soninho, né? Tem a distensão também do jejum. Então, é difícil você ver uma pessoa que come e não tem sono. É a mesma coisa durante a noite. O pico da melatonina, do hormônio do sono, ele coincide com o pico mais baixo da temperatura. Então, 4 horas da manhã, a melatonina, ela sobe e a temperatura abaixa no máximo, cerca de 4 horas da manhã, né? E aí que você entra naquele sono gostoso, né? Quem pode, claro. Que esse sono é o sono realmente reparador, é o que vai trazer benefícios para a saúde. É o sono de ondas lentas. Você vê hoje, por exemplo, tem nos Estados Unidos, na China, bom, o chinês adora produzir coisa legal, né? Então, assim, esse reloginho que eles inventaram é até interessante, porque é um relógio, por exemplo, você está prestando vestibular e você precisa estudar, você precisa acordar bem para poder já ir estudando, né? Esse reloginho, ele te desperta no sono REM, que é justamente o sono dos sonhos, e é o sono que, teoricamente, você está mais ativo. Tá? Então, ele vai te despertar no sono REM. Se você acorda no sono de ondas lentas, que é o sono N3, você pode ter uma coisa chamada inércia do sono, que é quando você demora para se ambientar, para perceber onde você está, para ver o que está acontecendo. Aqueles dias que a gente acorda cansado ainda. Para começar a funcionar, né? Você começa a funcionar devagarzinho. E esse negócio de acordar cansado é um sinal de que não se está dormindo bem. Com certeza, com certeza. É a história da fragmentação do sono, né? A maior parte dos pacientes que estão tendo esse cansaço tem fragmentação do sono. E assim, Carla, um problema muito sério relacionado à nossa vida moderna também é essa coisa de tudo estar aberto 24 horas. Tudo está funcionando 24 horas. Então, a história da sonorexia, isso não é uma doença, tá? Sonorexia não é uma doença, é um termo criado pela internet, né? Ele não tem CID, mas é um termo muito legal. Por quê? Seria uma anorexia mesmo, como a gente tem com comida, né? Que a pessoa, a gente não, bem eu queria ter, mas a gente não consegue. Mas assim, a gente, você não consegue comer. Não, tem gente que não consegue dormir. Por quê? Tem pet shop aberto lá 24 horas. O cara tá faltando comida pro cachorro, ele troca de roupa, vai 3 horas da manhã comprar comida pro cachorro. E ele acha que tá ganhando com isso. Ele acha que ele tá ganhando tempo. Adiantando a vida, ganhando tempo. Pelo contrário. Ele tá adoecendo. E muitas pessoas também, ao longo da vida, vão acumulando tarefas, né? De trabalho, de estudos, e acaba sobrando pouco tempo para dormir, né? Principalmente a mulher. Uma doença que eu tenho no consultório, e olha, eu não sou feminista, nada daquele negócio, não. Mas assim, uma doença que eu tenho muito no consultório é a fibromialgia.
A fibromialgia é justamente em consequência disso. Você deita na cama e você continua. A gente não tem botão de liga e desliga, né? Você continua pensando no que você fez, no que você vai fazer no dia seguinte, blá, blá, blá. O que acontece? Acorda cansada, com dor no corpo, perde memória, perde concentração, fica mais irritada, mais impaciente. E a fibromialgia, não existe nenhum exame específico para ela. Então, alguns médicos até duvidavam da existência dela. Mas quando a gente faz a polissonografia e a gente lê o eletroencefalograma, a gente vê os momentos que a pessoa teve dor. Porque tem entrada de ondas rápidas nas ondas lentas. Então, isso é dor. Isso é possível fibromialgia. constatar nesse exame, então. Isso é fibromialgia. Que muitas pessoas percebem que tem, sentem, mas não conseguem depois, quando não vão ao acha médico, diagnóstico, não né? consegue achar Teoricamente não acha um diagnóstico. Ah, é a dor que anda. Sim, é uma dor que anda. Por quê? A gente tem que ver na inserção dos tendões, né? São os tender points, para ver se esses tender points estão espessados. Então, eles estão espessados. Você tem fibromialgia. Tudo bem, estamos conversando com a médica, a Soraya Kassab Acosta. O jornalista Adriel Avolei está aqui no estúdio e também tem perguntas. Pois não, Adriel? Doutora, bom dia. Bom dia, querido. Doutora, uma pessoa que dorme relativamente bem, mas sente sono em vários momentos do dia, o que está por trás disso? Tem que ver o que é esse bem. Né? Muitas vezes, tem muita gente que chega pra gente e fala assim, não, mas eu durmo que é uma beleza. Porque realmente você está cansado. Então, pode ser, sim, que tem alguma coisa errada nesse sono. Então, por que você tá... A sonolência excessiva diurna, ela é um sintoma de alguma coisa. Ninguém tem sonolência excessiva diurna à toa. Agora, também nós temos os perfis, né? E esses perfis, eles são hereditários. Então, assim, você tem o matutino extremo, o vespertino extremo e o indefinido. O matutino jamais pode se casar com o vespertino. Não vai dar certo. Por quê? O matutino é o que acorda 5 horas da manhã e tem que estar dormindo 7, 8 horas da noite. Ele tem que estar dormindo esse horário. Senão, no dia seguinte, ele não vai funcionar. É da natureza da pessoa, isso não adianta querer mudar. Isso e tem um fundo hereditário, né? O vespertino é o cara que acorda meia-noite, que vai dormir, vai acordar meio-dia, né? Porque foi dormir 5 horas da manhã, tá? Então, isso é do perfil. Quem sofre mais, sem dúvida, é o vespertino. Porque o vespertino, ele tem que se adequar a vida, né? Então, você entra no teu emprego 8 horas da manhã, você não entra meio-dia, que seria o horário ideal para ele, né? Então, isso é importante. É importante você definir. Isso a gente define com a actigrafia. A actigrafia é aquele reloginho, né? Que você fica 2 semanas com ele, a gente faz o diário do sono e o actígrafo. A actigrafia, ela vai mostrar pra gente, conforme a sua variação de temperatura corporal, qual horário que você foi dormir, qual horário que você acordou, como que tá. A gente tem o software que a gente joga todas essas informações e a gente consegue ver o que tá acontecendo no teu sono. Às vezes não precisa nem fazer a polissonografia inteira. A senhora comentou do sono na hora do almoço, né? Durante o dia, há outros horários que há o pico de sonolência ou não necessariamente? Durante o dia não. Não necessariamente, é mais após refeição mesmo, né? E aí seria mais após o almoço. Após a janta, você já vê que não é tão, né? Não tá tanto, porque você acabou, você estava trabalhando, você estava exercitando, a temperatura corporal tá mais, né? Alta. E assim, conforme a temperatura corporal tá alta, que nem, por exemplo, um dos itens de higiene do sono é justamente não praticar exercício físico até 6 horas antes de dormir. Por quê? Lógico, né? Você vai praticar exercício físico, teu corpo vai estar quente e você vai querer dormir. Não vai. Você não vai dormir. Entendeu? Então, assim, tem essa questão da higiene do sono, eu tenho pacientes que só da gente dar o papelzinho e falar, ó, segue isso aqui, já normaliza tudo.
porque eram coisas pequenas, né, do dia a dia, que é só acertar, né? Que nem eles pedem, dorme no mesmo horário. Quem que dorme no mesmo horário? Né? Não tem como. A gente sempre tem um compromisso aqui, uma coisa ali. Então, não tem como você fazer isso. Mas a pessoa que quer realmente melhorar, ela consegue. Tem como fazer. Prática de exercícios à noite, então, não é uma boa medida. Não. E alimentação? Algumas pessoas dizem que não se deve comer alimentos pesados à noite. Sem dúvida, Carla. Por quê? Porque uma das coisas que despertam, e aí não é nem a insônia de iniciação, aí é a insônia de fragmentação do sono, né? É o refluxo. Né? O refluxo desperta. Tem gente que acorda, eu acordei afogado, doutora, não sei o quê, com dor aqui no peito. Né? Acha que está infartando, porque é só coração que mata, né? Nada mais mata, só coração. Então, aí o que é isso? Refluxo é o ácido do estômago que está voltando ali. Então, 2 horas antes de dormir, não deve comer nada. E nada quente. De preferência, se quiser, um copo de leite de morno a frio. Né? Mas, vai tomar o leite quente. Não, isso vai dar refluxo. Né? Quem tem refluxo severo, eleva a cabeceira da cama, né? Põe tijolo lá embaixo do pé da cabeceira, né? Não embaixo do travesseiro. Eu sempre falo para elas tomar cuidado que isso dá dor de cabeça. Ajuda bastante. Tem uma pergunta aqui também de um ouvinte dizendo o seguinte, que é uma informação também, eu já ouvi de outras pessoas comentando. Como é que fica a situação dos adolescentes? Que eles têm uma dificuldade imensa de acordar cedo e as escolas insistem em iniciar as aulas às 7 da manhã. Ele está dizendo que no caso da Suécia, as aulas começam por volta de 10 da manhã, para respeitar essa questão do adolescente. O adolescente realmente não consegue acordar cedo, doutor? Na verdade, nesses países, né, eles são mais escuros, né? Eles realmente tendem a começar mais tarde. Por quê? Porque o pico do cortisol é mais tarde, né? O nosso pico do cortisol, que é o que tira a gente da cama, no Brasil, que é um país tropical, o pico é umas 6, 7 horas da manhã. Nesses países, o pico do cortisol, ele vai para 9, 10 horas da manhã, tá? Não é um pico, não segue o nosso padrão. Mas a Sociedade Brasileira de Sono, a Associação Brasileira de Sono, já questionou essa questão dos adolescentes, porque realmente começa muito cedo a aula, né, e eles estão em fase de crescimento. Só que tem uma coisa, né, a fase de produção do hormônio do crescimento é no soninho N3, que é o sono na primeira fase da noite. Então, é na hora que ele dorme, né? O que ele talvez perdesse um pouco seria do sono REM, que é o que ocorre na segunda fase da noite, que é o que produz testosterona, a prolactina, alguns outros hormônios, né? Mas, assim, o do hormônio do crescimento é o N3. Então, nesse ponto, tanto que no Brasil, por exemplo, os nossos adolescentes, os últimos estudos têm mostrado que os nossos adolescentes têm crescido até mais do que em anos anteriores, né? E em relação a esses outros países também, os nossos adolescentes têm crescido. O que me preocupa mesmo é a perda intelectual. Porque eles se negam a fazer a higiene do sono. Eles não querem desligar o celular, eles não querem desligar o computador. Então, aí o pai e a mãe têm que ser firme, né? Tem que, vamos baixar a luz do quarto, vai pegar uma revista, vai ler uma revista, vai ler um livro, bota um abajur, vai diminuindo a luz, né? Isso é super importante. Aí, assim, o pai e a mãe têm que ser firme para eles terem, para que eles não tenham a perda intelectual. Porque a perda intelectual é o que é mais importante, né? Muito bem. Adriel? Para finalizar, então, as 8 horas dormidas são fundamentais ou isso também é um mito? Como que fica? Então, isso é uma pergunta que todo mundo faz também, Adriel. Assim, o sono essencial, o sono necessário é de 4 a 6 horas, tá? Então, o que é o sono essencial? O sono essencial, nós passamos por cerca de 4 ciclos de 90 minutos. Então, cada ciclo tem que ter N1, que é o sono mais superficial, N2, que é um soninho um pouquinho mais profundo, o N3, que é esse de ondas lentas que a gente perde com a idade, né? E o REM. Então,
você vai ter esse ciclo, o certo é ter 3 a 4 ciclos desse por noite, tá? Então, aí, pra gente jogar, são 8 horas, porque até você dormir, então, eles falam que o sono essencial é de 4 a 6. Eu tenho pacientes que dormem 5 horas por noite e estão inteiros. Eles estão super bem. O importante é você acordar bem. Eu sempre falo, o problema não é o tempo que você dorme, não preciso te dar calmante para fazer você ficar dormindo 12 horas, para você acompanhar o seu marido que dorme não sei quantas horas. Não, cada um tem o seu ritmo circadiano, né? E precisa, o quê? Não ter a sonolência excessiva diurna. Isso é o mais importante. Se o cara tá bem, dormiu 5 horas, tá bem, beleza. O idoso ele vai dormir muito menos. E o pessoal fica desesperado. Não, eu quero tomar calmante, doutor, eu preciso dormir. Não, filho, vai fazer alguma coisa. Vai fazer exercício de manhã, caça alguma coisa para fazer. Você vai acordar cedo mesmo. Por quê? Eles vão perdendo esse sono de ondas lentas, que é o N3, com a idade. A dica, então, tem sonolência durante o dia, procure ajuda. Tem sempre que procurar, porque deve ter alguma coisa errada em algum lugar. Se o parceiro estiver reclamando também que está roncando, que é sinal aí de problema. Geralmente são as mulheres que levam os maridos, né? Para poder encaminhar. Geralmente são as mulheres que levam os maridos, não tem jeito. Muito bem, eu quero agradecer. Infelizmente, o nosso tempo terminando, mas a gente sabe que são muitas as dúvidas, né, a respeito desse assunto. Já deixar um convite para futuras participações da médica Soraya Kassab Acosta, ela que é pneumologista com especialização em medicina do sono adulto e infantil, vinculada aí ao Plano Santa Filomena. Agradecer pela sua participação, desejar um bom trabalho, um bom dia. Eu que agradeço a vocês.